Pronto, gente. Iniciamos aqui neste momento o módulo 5, em que eu vou confeccionar, vamos produzir a nossa gaspe, que seria essa parte aqui de cima do nosso chinelo, essa parte aqui, tá bom? Ela é dupla face, nós vamos ver que temos a opção de usar tanto um lado quanto o outro. Aqui eu já cortei a minha malha, certo? Eu só preciso de 2 pedaços que são para o par. E também já cortei aqui o meu tecido de algodão. Eu tenho uma dica importante aqui com relação ao tecido de algodão, o tricoline, que quando você for comprar, de um modo geral, tá? Para o artesanato, eu não compro nem 1 metro e nem 50 centímetros. Eu compro 60 centímetros. Geralmente tudo aqui que eu encaixo, tá vendo? Ó, olha aqui. Certinho aqui, tá vendo? E eu não perdi tecido nenhum. Então, tem momentos que a gente ganha, tem momentos que perde um pouquinho. Olha aqui, ó. Aqui no caso, poderia ser assim, como poderia ser assim, tá bom? Você observa que eu pouco ainda estou usando o molde. Porque o molde mesmo eu vou usar na confecção, quando eu for realmente tirar o molde, tá? Nesse momento eu estou usando muito como referência a folha de papel sulfite. Muito bem. Vamos agora usar a técnica do sanduíche. Eu chamo de sanduíche. Sempre que eu tenho um estruturador, vamos ver aqui, ó. Um estruturador. Pronto, já estabilizei a câmera. Um estruturador, seja pode ser um feltro, pode ser uma manta R1, pode ser uma manta R2, ou seja, ele é a base em que eu vou colocar um tecido e um outro tecido sobre ele. Por exemplo, quando eu quero fazer uma manta, quando eu quero usar uma técnica em que eu não quero colocar viés, eu uso essa técnica. Por exemplo, aqui, olha. Eu tenho aqui essa capa de caderneta de vacinação. Se você olhar, o acabamento dela, tá vendo? Não tem viés. É uma opção. Muitas vezes eu posso escolher, outras não. Nessa aqui eu posso escolher. E aí, o que aconteceu? Eu tive aqui um estruturador, como aqui, um tecido e o outro sobre com o direito de 2 tecidos, desvirei e ficou isso aqui. Tá? Eu espero que você esteja vendo bem. Então, tem inúmeras técnicas que você pode usar a técnica que eu chamo de sanduíche. E aí, quando e como eu uso a ordem dos meus tecidos? Se aqui fosse cetim com tricoline, o tecido mais difícil, o tecido mais instável, que rola mais, que escorrega mais escuro, aquilo que me dá mais dificuldade fica aqui. Estruturador, o tecido difícil e o tecido mais fácil, o tecido mais tranquilo, mais clarinho, eu uso aqui. Beijando, beijo com beijo. Direito com direito. Então, aqui termina no avesso. Certo? Agora, eu vou pegar o meu molde. E eu vou te dar uma outra dica. O meu estruturador, no caso aqui é espuma, eu corto ele um pouco maior. O tecido de baixo, eu corto ele mais ou menos do tamanho do meu estruturador. E o tecido de cima, menor um pouquinho. Isso me dá a noção exata de que eu não perdi nada.
que eu não deixei nada para trás, tá vendo? Não sei se você conseguiu pegar o meu raciocínio. Quando eu passar o molde para cá, olha, eu não corro risco de deixar de costurar a espuma nem a malha, certo? Então, muito bem. Eu vejo corretamente, aqui no caso, eu vou usar, deixa eu ver aqui, eu tenho a minha fantasminha, aqui. Eu tenho aqui algumas opções, né? A minha fantasminha, ela sai com ferro, então eu sempre dou opção para ela, tá? Mas para que você veja com bastante clareza, eu vou usar esse lápis aqui, mas eu não gosto. O correto é usar alguma coisa que apague com ferro, tá? Porque se molhar, quando for lavar o chinelo, vai manchar, tá bom? Então, veja bem aqui uma coisinha. Atente para esse bico, ele não pode ficar, ó, fora aqui da espuma. E atente para os 4 lados desse chinelo. Todos os modelos, todos. Eu tenho esses 4 lados e vou fazer do mesmo jeito. Então, eu digo para você, fazendo viradinho soft, você faz o fofucho, o da vovó. São alguns detalhes que vão diferenciar, mas a estrutura de confecção é a mesma, tá bom? Muito bem. Eu venho aqui, ó, e vou, como eu já tinha te dito antes, segurar o meu molde número 36 com bastante precisão, tá? Muito bem. Agora o seguinte, presta bem atenção, porque é uma dica valiosíssima, tá? Aqui eu vou te ensinar a ampliar o molde e a reduzir o molde, certo? E a garantir que a costura não vai desmanchar. Eu passei o molde, tá aqui, ó, você consegue ver, né? Nesse canto daqui, que é o canto, ó, esse daqui, que é o de cima, esse cantinho aqui, ó, que corresponde a esse aqui, ó, a parte de cima do seu chinelo. Eu vou fazer um traço, eu vou até marcar aqui de preto, para ver se você consegue ver. Eu vou continuar ele, ó, aqui, certo? E vou continuar também no outro canto. Toda vez que eu fizer o chinelo, seja ele o modelo que for, eu vou fazer esse procedimento aqui. Olha aqui. Vou botar ele mais pretinho ainda, tá? Olha, eu vou dar continuidade, eu vou subir pelo menos 2 centímetros. Vou pegar aqui uma régua, que eu fiz de cabeça, né? Ó, eu fiz aqui 2,5. Tudo bem, tá? 2,5. Aqui, olha, 2,5 e 2,5, tá bom? Qual é o objetivo disso? Se eu ligar esse ponto aqui nesse, eu vou ter 2,5 aqui de aumento. Olha aqui. Deixa eu pintar aqui de novo, é pra você, ó. Ó. Olha aqui. Agora você está enxergando bem. Vamos supor que eu esteja aqui na máquina de costura, tocou o telefone e a moça falou assim: olha, Simone, me enganei com o chinelo da cliente. Não é 36, é 37 ou é 38. Então, como é que eu aumento? Ou então eu perdi o molde. Como é que eu vou fazer esse aumento? Muito simples. Quando eu costuro, já dou esse aumento aqui nas extremidades e o aumento de um número para o outro é 1 centímetro.
Então, se eu quero 37, estou no número 36, aumento 1 centímetro. Se eu quero de 36 passar para 38, eu faço 2 centímetros? Não. Primeiro eu vou, aumento 1 centímetro, depois aumento mais 1. Para mim, é para eu garantir que eu não vou pular etapas. Tá? Às vezes, uma bolinha, um tracinho que você faça, muda o molde. Então, não arrisque passar de 2 em 2 números ou de 3 em 3. É de 1 em 1 centímetro, de um número para o outro. Tanto para aumentar, quanto para diminuir. Tudo bem? Muito bem. Então, aqui eu daria 1 centímetro e mais meio da costura. Então, aqui eu seria apenas 1,5 centímetro e eu estaria com o número 37. Tá bom? Se eu quero garantir que a minha costura não vai desmanchar, eu faço esse procedimento aqui. Porque às vezes, quando você corta, ela desmancha e aqui, se desmanchar, não tem volta. Então, para eu garantir uma costura correta, eu faço isso aqui. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Então, eu já te ensinei a ampliar o molde, tá? Agora, eu vou pegar os alfinetes e vou alfinetar, esticando bem, tá? Para que não fique com rugas. Ó, começa aqui de cima, depois eu vou descendo, esticando bem, certo? E anota aí, ó. Comecei aqui em cima, estou descendo, vou esticando aqui na parte de baixo, certo? A próxima dica é que em qualquer Peraí que tá um pouquinho torto, gente. Não há problema nenhum, tá? Ó, está torto, vem aqui, conserta, sem problema nenhum, tá? Então, aqui, ó, já consertei. Então, eu venho aqui, ó, alfineto, estico, ó, e vou descendo, ó. Pronto, alfineto. Então, a outra dica é que eu vou costurar apenas, sempre, em qualquer modelo. Falou em chinelo de quarto, desde que não seja pantufa, né? Ou ele todo fechado, mas se ele for aberto, eu sempre vou costurar, sempre, 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 sempre. Primeiro aqui em cima, depois aqui embaixo. Não costuro, por enquanto, nenhuma lateral de nenhum modelo. Tudo bem? Primeiro aqui em cima, depois aqui embaixo. Aí eu vou refilar e vou cortar os excessos de toda a minha estrutura. Aí eu vou desvirar e vou fazer os outros acabamentos, tá bom? Eu vou costurar com você. E você vai ver direitinho como é que funciona, tá bom? Então, vamos para a máquina de costura?